Então, voltamos. Olha Pablo, olha Pablinho aqui. Voltamos e vamos para mais uma questão interessante. Sente aí, meu filho, fique quietinho, não mexa nas coisas, não. Vamos para mais uma questão interessante. Qual questão? Já vou até copiar aqui o código da questão para a gente deixar registrado aqui no nosso material. Mais uma questão elaborada por mim, para sua aprovação. Deixa eu colocar essa questão aqui. Bonito. Garoto. Olha, você precisa ficar sentado, quieto. Bom, o que que acontece? Pablo quer boicotar minha aula aqui. Olha essa questão aqui. Maravilhosa, inclusive. Olha aqui, ó. Leônia é uma senhora muito rica. Diante de toda a sua fortuna, sua única filha, Clara, passa a infernizar, inclusive com agressões físicas, a mãe para impedi-la de fazer um testamento dispondo de parte de seus bens a favor de Renata, amiga íntima de Leônia. Considerando a situação narrada, o que nós vamos ter aqui? E aí? Vamos desenhar? Vamos desenhar, porque como é uma questão que envolve aqui direito sucessório, toda vez que você encontrar questão que envolve direito sucessório, ainda que seja uma questão muito simples, eu quero que você desenhe, tá? Então vamos lá. Olha só. A tal da Leônia tem uma filha, a Clara. Tá? Então, a herdeira é a Clara. Mudando aqui de assunto, para incrementar o nosso estudo, eu vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa qualquer, uma pessoa pode fazer testamento? Uma pessoa pode fazer testamento? Pode. Geralmente vocês falam assim, ah, Roberta, depende. Não. Fazer testamento, se a pessoa tiver bens, não depende de nada. Não tem essa história. Fazer o testamento, se a pessoa tiver deixado bens, não depende de nada. Roberta, ela sempre pode testar? Sempre pode testar. A pessoa sempre vai poder fazer testamento. Então, a resposta aqui é sim. A resposta é sim. Agora, o que depende é o quanto que essa pessoa pode testar. Vou te perguntar uma coisa. Imagina você o seguinte. Quem são herdeiros? Quem são os herdeiros de uma pessoa? Qualquer pessoa pode testar, qualquer pessoa acima de 16 anos e que tenha discernimento. Quem são herdeiros de uma pessoa? Na ordem de recebimento da herança, vamos recordar. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e os colaterais até o 4º grau. Quem são? Na ordem, irmãos, 2º grau, sobrinhos, terceiro grau, tios, 3º grau, e primos, 4º grau. Então, a ordem de recebimento da herança é essa. Primeiro, a herança será deferida aos descendentes. Na falta dos descendentes, vai para os ascendentes. Na falta dos ascendentes, vai para o cônjuge ou companheiro. Na falta do cônjuge ou companheiro, vai para os colaterais. Os colaterais, que ordem? Primeiro, irmãos,
Não havendo irmãos, vai para os sobrinhos. Não havendo sobrinhos, vai para os tios. Não havendo tios, vai para os primos. Essa é a ordem. Desse pessoal aqui, eu quero que você lembre que todos esses são considerados herdeiros legítimos. Vou até colocar aqui, ó. Todos eles são considerados herdeiros legítimos. O que é um herdeiro legítimo? É aquele herdeiro que está previsto em lei. Todos são herdeiros legítimos. Mas somente esses que eu pintei de verde, só essa galera aqui, é considerado o quê? Só essa galera é considerada herdeira necessária. Só essas pessoas podem ser denominadas herdeiras necessárias. Professora, então eu quero entender o seguinte: se só essas pessoas são herdeiras necessárias, eu sempre posso fazer testamento? Sim. A diferença é se você tem herdeiro necessário ou se você não tem herdeiro necessário. Porque se você tem herdeiro necessário, você pode dispor até, minto, se você não tem herdeiro necessário, você pode dispor até 100% dos seus bens. Se você tem herdeiro necessário, você pode dispor até 50% dos seus bens. Porque os outros 50% dos bens são destinados ao herdeiro necessário, ele é denominado o quê? Legítima. Os outros 50% a gente chama de legítima, que será obrigatoriamente partilhado entre os herdeiros necessários. A questão aqui está dizendo, olha, a Leônia, ela tem uma filha. Essa filha aqui da Leônia é uma filha que é uma herdeira necessária? Ela é uma herdeira necessária? O que você me diz? Ela é uma herdeira necessária? Conta aí pra mim. Na verdade, ela é uma herdeira... Olha lá, Pablinho, vamos falar. Ela é uma herdeira necessária. Agora, ela é uma herdeira necessária que tá infernizando, tá impedindo a pessoa... Tá me mordendo, garoto. Que tá impedindo a pessoa de dispor livremente dos seus bens. Ela está impedindo a pessoa de dispor livremente dos seus bens. Será que isso dá algum problema? Será que isso gera alguma consequência para ela? O que você me diz? Então vamos lá. A mulherzinha aqui é herdeira necessária. Então a Leônia, ela pode fazer o testamento dispondo 50% dos bens para quem ela quiser. Pode fazer o testamento dispondo 50% dos bens. Agora, os outros 50% tem que ser obrigatoriamente da Clara. E esses outros 50% a gente chama de quê? Legítima. Roberta, só que ela tá fazendo merda. Será que tem como a mãe excluir ela do recebimento da herança? Tem. Na verdade, nós temos duas formas de excluir uma pessoa do recebimento da herança. Aí eu quero te dizer. Quando é que um herdeiro, que entra no conceito de herdeiro aqui da lei, não vai receber a herança? Quando ele for morto. Porque para você ser herdeiro, você tem que estar o quê? Vivo, ou pelo menos o quê? Concebido na data da morte do autor da herança. Então você tem que estar vivo ou pelo menos o quê, Brasil? Concebido. Vivo ou pelo menos concebido. Quando que um herdeiro não vai receber a herança? Quando ele estiver morto. Esqueça por enquanto questão de representação, a gente não está falando disso. Mas ele não vai receber herança enquanto ele estiver o quê? Morto. Enquanto ele estiver não. Quando ele estiver morto.
tá? Quando ele estiver morto. Mas, professora, entendi, captei vossa mensagem. Se um herdeiro está vivo, como que a gente faz para ele não receber a herança? Tratando ele como se morto fosse. E quais são os institutos que a gente consegue tratar uma pessoa como se fosse morta? Quem é que lembra? Como que a gente consegue tratar uma pessoa como se fosse morta? Como que a gente consegue excluir da herança, tratando uma pessoa como se fosse morta? Nós temos duas opções: ou a indignidade, ou a deserdação. Ou por meio da indignidade, ou por meio da deserdação. Artigos importantes: 1814 a 1818. 1961 a 1965. Quais são as causas de indignidade? Vamos ver aqui quem é que lembra. Vou abrir o nosso Código Civil para a gente falar disso. Olha lá. 1814. Dá uma olhada aqui, ó. Lembra da Suzane Richthofen que matou os pais? Pois bem, ela foi indigna. Olha aqui, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido coautores, coautores, partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, contra a pessoa do morto, do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, quando houverem caluniado em juízo o autor da herança, o morto, ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro, que por violência ou meio fraudulento impedir ou obstar o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por ato de última vontade. Olha isso. Ah, professora, é o caso da Clara, ela pode ser reconhecida indigna, não pode? Pode, pode. Agora, observe a baixaria do 1961, que é a deserdação. Qual é a diferença da indignidade para a deserdação? A indignidade, a gente tem uma situação prevista em lei, um rol taxativo de situações que excluem a pessoa do recebimento da herança. As causas de deserdação, elas precisam ser dispostas em testamento. Então, quando a mãe ou o pai ou o filho quer deserdar o filho, a mãe ou o pai, a gente vai observar que ele precisa fazer um testamento, dizendo a causa da deserdação. Só que olha o que diz aqui, ó. Os herdeiros necessários, e aí é óbvio que eu vou deserdar herdeiro necessário. Ah, Roberta, não vou deserdar, não posso deserdar meu irmão? Não é que você não possa, é porque não faz sentido. Se você tem só irmãos e você pode fazer o testamento, de fato, você vai fazer um testamento dispondo os seus bens do jeito que você quer, ao invés de fazer um testamento deserdando a pessoa. Então, eu só deserdo herdeiro necessário, porque é a única forma de retirar essa pessoa daqui. Então, eu só vou deserdar herdeiro necessário. Então, olha lá. Os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Então, todos os casos que a pessoa pode ser retirada da sucessão lá do 1814, ela também pode ser deserdada. Então, as causas de indignidade também deserdam, se a pessoa quiser. Ah, Roberta, mas e um homicídio? A pessoa vai voltar do além para fazer o testamento? Não, aí no caso do homicídio efetivado não vai dar tempo. Mas e a tentativa? O filho tentou matar a mãe, aí a mãe vai lá e deserda. Normal, possível. Normal matar a mãe, não. Normal deserdar, óbvio. Além das causas mencionadas... Opa!
além das causas mencionadas no 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. 1963, além das causas do 1814, que são as causas de indignidade, autoriza a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade, tá? Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Então eu quero que você perceba que a indignidade ela é muito mais grave. A indignidade não precisa de um testamento, basta que a pessoa pratique aquele ato e quando o outro herdeiro, quando a pessoa morrer, o outro herdeiro pode agir para requerer a declaração da indignidade em uma ação declaratória de indignidade que deve ser proposta dentro do prazo de 4 anos de decadência contados na morte da pessoa. Roberta, mas, pergunta do Ricardo, se o herdeiro necessário tiver falecido e tiver deixado filho, esse também não tem o direito à herança? Vamos lá. Vou simplificar sua pergunta aqui, que eu acho que é o que você quis perguntar realmente. Vamos trabalhar com o caso da Suzane Richthofen de exemplo. Suzane matou os pais, perdeu o direito à herança, ela é tratada como morta. Mas se a Suzane tivesse filhos, os filhos poderiam representar a Suzane no recebimento da herança da avó e do avô? Poderia. Só que se esses filhos fossem menores, a Suzane nunca ia administrar os bens da herança que os filhos receberam. Porque quando você exerce o poder familiar sobre os seus filhos, você tem o direito de usufruto e administração dos bens dos filhos. Só que a Suzane nunca ia conseguir fazer isso. Alguém ia ter que tomar conta desses bens, o juiz ia nomear alguém. E se os filhos morrerem, os bens que os filhos receberam da sucessão dos avós também jamais voltaria para a Suzane. Porque quem matou o pai para receber herança, mata o filho tranquilamente, né? Então, vamos voltar na nossa questão aqui, olha lá. A Leônia é uma senhora muito rica e diante de toda a sua fortuna, sua única filha Clara passa a infernizar, inclusive com agressões físicas, a mãe para impedi-la de fazer um testamento dispondo de parte de seus bens a favor de Renata, amiga íntima. Ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Indigna? Vamos verificar aqui qual resposta você marca. Qual é a resposta que você vai marcar aqui? Não há como excluir herdeiro necessário do recebimento da herança. Trata-se de caso de indignidade que deverá obrigatoriamente ser declarado por testamento. Eventual herdeiro somente pode ser afastado do recebimento da herança caso atente contra a vida do autor da herança. Leônia poderá deserdar a filha por testamento. Qual o item que você vai marcar? Eu fiz essa questão muito de sacanagem mesmo, tá? Primeiro, letra A não tem como ser porque existe a possibilidade de excluir o herdeiro do recebimento da herança, por deserdação e indignidade. Trata-se de caso de indignidade, beleza. Trata-se. Mas deve obrigatoriamente ser declarado por testamento? Não. Ela pode declarar em testamento a indignidade, porque as causas de indignidade são também vistas como causa de deserdação. Então, ela também pode praticar a deserdação. Entendeu? Mas eu não preciso, nas causas de indignidade, obrigatoriamente que a pessoa deserde por testamento. Roberto, e quais são as causas de indignidade? Vamos voltar aqui no 1814. Olha lá.
que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Fechou? É o caso da Clara. Eventual herdeiro somente pode ser afastado do recebimento da herança caso atente contra a vida do autor da herança. Não, não é só esse único caso. Leônia poderá deserdar a filha por testamento. Poderá deserdar a filha por testamento. E aí eu coloquei aqui para vocês os dispositivos. Olha lá, eu posso excluir da sucessão em caso de violência ou meio fraudulento, inibindo a pessoa do recebimento da herança, da possibilidade de dispor livremente sobre os seus bens. E os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima ou deserdados em todos os casos que podem ser excluídos da sucessão. Olha que sensacional. Então, muito cuidado com isso. É uma questão que é muito simples, mas tem um detalhe muito importante. As causas de indignidade não obriga fazer testamento. Não obriga. Tanto é que se acontece uma causa de indignidade, os demais herdeiros, depois da morte do autor da herança, podem ajuizar a ação requerendo a declaração de indignidade da pessoa. Aliás, a indignidade depende de uma ação judicial. Os casos que ensejam a deserdação, a indignidade, podem também ser reconhecidos por testamento como casos de deserdação, além de outros casos do 1962 e 1963, que é tipo baixaria mesmo, o filho que está tendo um caso com a madrasta ou com o padrasto, o pai ou a mãe que está tendo um caso com o genro ou a nora, e é isso. É esse tipo de baixaria aí mesmo, real oficial. Tá? Então, assim, pode acontecer. E quando uma pessoa faz um testamento deserdando alguém, quando a pessoa faz um testamento deserdando alguém, não basta só o testamento. Ainda assim, eu preciso de uma ação declaratória de deserdação promovida pelos outros herdeiros. E essa ação vai ser proposta no prazo de 4 anos de decadência. 4 anos de decadência contados da abertura do testamento, que é quando o povo vai ter conhecimento de que a pessoa deixou um testamento, ok? Prof, então a indignidade sempre por ato judicial, a deserdação também, porque o juiz vai ter que reconhecer aquela causa de deserdação. Viu? Tu entendeu? Que se você ficar me mordendo, eu vou te deserdar, garoto, e aí você não vai receber nem um pouquinho de ração. Porque você é meu príncipe. Entenderam? Tudo bem? E é isso. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse encontro. Que tenha sido um encontro frutuoso para vocês. Faça as questões inéditas elaboradas por mim lá no Gran Questões. São questões muito feitas com muito carinho para vocês. São questões que merecem uma atenção, porque vão dar um respiro para vocês. A gente sempre faz as questões da FGV. Então, nessa jornada, nessa rodada de questões aqui, eu queria deixar muito claro que a gente preconizou as questões inéditas, justamente porque as questões da FGV a gente já está cansado de fazer, né? Aliás, tem aqui no nosso site do GRAN o foco na questão que eu gravei todos os exames de ordem anteriores, assistam às aulas, tá bom? E quando for assistir a aula, me dá uma estrelinha, um coraçãozinho, uma carinha feliz, caso que eu preciso para eu continuar. Beijo para vocês. Amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.